CBN. CBN Vida e Aposentadoria. Hoje no Vida e Aposentadoria a gente vai retomar um assunto, só que agora com uma notícia melhor, né? Porque a gente falava semanas atrás sobre a fila no INSS, não que ela não exista mais, só que ela diminuiu drasticamente. A fila de requerimentos iniciais no INSS caiu mais de 500 mil de pessoas em 2 meses. Em fevereiro eram 3 milhões e 100 mil pedidos. Esse ano, agora em abril, 2 milhões e 600 mil pedidos. Quem está com a gente mais uma vez é a advogada especialista em direito penitenciário, é ótimo. Previdenciário, doutora Josiane. O que é isso? Doutora Josiane Zanardi, boa tarde, bem-vinda. E perdão pela confusão. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, tudo bem? doutora. Bom, vamos lá falar dessa boa notícia então. 500 mil perícias a menos na fila. Ainda tem muito, mas uma diminuição drástica em 3 meses, né? O que pode ter feito, o que pode ter acontecido? Uma mudança estrutural, uma mudança repentina? Como que você vê essa diminuição na fila? Marco, a gente precisa entender algumas questões com relação essa questão da fila do INSS. Eu vou fazer aqui um comparativo para a gente entender a evolução disso. Em 2020, a gente tinha em torno de 1.500.000 pedidos para serem analisados, teve um pico de 2 milhões, mas a média no ano ficou em 1,5 milhão, mais ou menos, né? Em 21, 22, isso subiu para 1.800.000, 1.900.000. 23, 24, esse número foi subindo para 2 milhões, chegou a 2 milhões e meio. E 2025, 26, a gente já sabe o que aconteceu, que passou aí dos 3 milhões de requerimentos para serem analisados. Então, a gente percebe uma crescente na solicitação. E por que isso vem acontecendo? É importante a gente entender também o aumento desse número. Eu sempre falo que hoje é muito mais fácil para as pessoas fazerem as solicitações dos requerimentos de benefício, porque isso pode ser feito com a palma da mão, Marco. No aplicativo do Meu INSS que o segurado tem no celular ou ele acessa pelo site. Não é exatamente fácil de ser feito no sentido de que todo mundo consiga fazer por conta da tecnologia, mas, de uma certa maneira, é uma porta que se abriu da pandemia para cá, que facilitou as pessoas a fazer as solicitações. E o que isso ocasiona? Que pessoas que não sabem solicitar fazem a solicitação sem ter direito. Sim. Tá? Isso acontece. A pessoa acha que ela tem direito, ela vai lá e solicita. E os benefícios que são negados, como a pessoa às vezes não tem conhecimento dos critérios para concessão, teve a primeira negativa, ela vai lá e pede de novo. A segunda negativa, ela vai lá e pede de novo. E aí acontecem reiterados pedidos de uma pessoa só. Às vezes uma pessoa entra com 5, 10, 15, 20 solicitações de um benefício que acaba achando que tem direito e não tem. Então, esse aumento da fila também tem esse fator. Além, obviamente, Thalita e Marco, da diminuição da quantidade de servidores públicos ao longo dos anos, vários servidores foram se aposentando, o INSS não realizou concurso, então a gente tem uma queda muito grande do número de servidores do INSS. E, além disso, o fato de que houve também um aumento de demanda, especialmente na questão de afastamento por saúde ou de benefício assistencial, que são 2 benefícios que dependem de perícia, porque as pessoas elas têm ficado mais doentes, especialmente da questão da saúde mental. Houve um aumento considerável no número de requisições de afastamentos temporários. E no benefício assistencial, a gente teve um aumento também por conta do empobrecimento da população, da necessidade desse benefício assistencial, também com relação às crianças que são deficientes, que são autistas, existe uma busca muito grande das mães para essa
essa concessão. Dito isso, é aí que eu vou chegar na resposta, Marco, mas eu precisava fazer essa Claro, introdução. a contextualização, perfeito. Exato. Essa fila ela diminuiu drasticamente por vários fatores. Recentemente a gente teve a troca da presidência do INSS, agora é a doutora Ana Cristina, que é uma servidora de carreira. Ela assumiu há mais ou menos um mês e coincidiu com essa diminuição da fila. Existe vários mutirões de fato sendo feito em várias regiões do Brasil, especialmente na região Nordeste e Norte, com relação à questão das perícias, que é a região mais carente disso, tá? Mas a gente também teve um problema recente que parece que cerca de 100 mil benefícios foram cancelados indevidamente por falta de biometria pelo sistema. Inclusive, várias entidades oficiaram o INSS solicitando informações e esclarecimentos a respeito desses cancelamentos equivocados e nós não tivemos resposta oficial até o primeiro momento. Então, parte dessa fila que diminuiu é realmente os mutirões. Só que outra parte foi porque houve um cancelamento automático de uma boa quantia de benefícios que foi feito de forma errada pelo Instituto, que prejudicou todas essas pessoas que estavam aguardando uma resposta e o sistema simplesmente cancelou de forma automática. Ou seja, né, uma notícia que não é tão boa assim, Thalita? E quais tipos, aliás, tem algum tipo de benefício que costuma ficar mais tempo represado na fila do INSS, doutora? Os que dependem de perícia, Thalita, são mais complexos, porque a gente depende da agenda da Perícia Federal. Só para vocês entenderem como funciona, a gente acha que o perito ele é do INSS, submetido ao INSS, mas na verdade não. O perito ele tem uma Secretaria de Perícia Médica Federal separada. O INSS e a Secretaria de Perícia, eles estão embaixo do guarda-chuva do Ministério da Previdência. Só que eles são os órgãos independentes. Quem abre a agenda de perícias ou fecha a agenda de perícias é a Secretaria de Perícias, não é o INSS. Então precisa ter ali, Thalita, um diálogo, uma combinação entre os dois órgãos para que a coisa funcione e a fila ande. Porque se a Secretaria de Perícias diminuir a quantidade de perito e de vagas, automaticamente isso vai refletir nas análises do INSS para os casos de benefício assistencial, para os casos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e nas aposentadorias das pessoas com deficiência também. Doutora Josiane, tem ainda um prazo legal de 45 dias, né? Mas que muitas vezes é ultrapassado, né? Ainda é comum que se encontre esses casos passando 45 dias. E o que o segurado deve fazer se isso acontecer? Marco, acontece sim de passar dos 45 dias, porque o volume realmente é muito grande e o número de servidores e de perito não é compatível. Aqui no nosso estado de São Paulo, ele é menos demorado do que nos demais estados do Brasil. A gente pode se considerar privilegiado aqui, porque a Superintendência de São Paulo, ela ainda tem uma estrutura razoável de atendimento à população. Mas, às vezes, o prazo de 40 dias não é cumprido. O que eu oriento sempre a fazer é o cidadão que está se sentindo prejudicado. Primeira coisa, abrir uma reclamação no Fala BR. Ele pode fazer isso pelo telefone ou ele pode fazer isso através do site. É só digitar no Google, reclamação Fala BR INSS. Você vai ter que entrar com a senha do Gov e você vai fazer o registro da reclamação referente ao que você quer reclamar. Por um exemplo, se você fez a perícia e o resultado da perícia não saiu, você pode fazer a reclamação. Se você está esperando uma perícia que não foi marcada e já passou mais de 45 dias, você pode fazer a reclamação. Ou se você entrou com benefício e a perícia está muito longe, daqui 3, 4 meses, você também pode reclamar para essa perícia ser antecipada. Ou se você entrou com recurso e está demorando, tudo isso pode ser reclamado no Fala BR, que vai para a Corregedoria Geral da União e eles vão avaliar se tem providências para serem tomadas ou não.
Fez isso, não deu resultado, Marco, aí seria o caso de avaliar se é viável fazer o que a gente chama de mandado de segurança contra o INSS, para que o juiz, através de uma ordem judicial, determine que ele faça aquilo que ele precisa fazer. Mas também não é uma solução rápida, tá? Esse mandado de segurança ele demora, o juiz tem que avaliar o pedido, vai para o INSS se manifestar. Eu digo que não é pastel, Marco, demora, as coisas demoram. Não é igual chegar na pastelaria e pedir um pastel, não é tão rápido. Boa, ótima comparação. E tem um programa chamado Acelera INSS, né, que promete reduzir em 90 dias o número de benefícios que estão em análise há mais de 45 para menos de 400 mil. Mais de 45 dias para menos de 400 mil benefícios. Essa meta é realista ou até por esse número de funcionários que está faltando, isso seria impossível de alcançar, doutora? Eu queria dizer para você que ela é realista, mas pela minha experiência eu acho que ela não é realista. Ela não é realista, infelizmente, pela quantidade de servidores limitada que a gente tem. E ainda que a gente consiga chegar nessa meta colocada nesse programa, isso me preocupa, porque como que isso vai funcionar? Os servidores vão ganhar adicionais por pedidos analisados, independente de serem concedidos ou indeferidos. E me preocupa o fato de que, se ele ganhar por volume, ele pode indeferir coisas que ele não poderia indeferir. E aí, na verdade, vai cair a fila, mas ela só vai mudar de lugar, porque depois a pessoa vai ter que recorrer ou vai ter que entrar com processo judicial. E o prejuízo vai ser muito maior. Então, eu sempre olho esse tipo de incentivo com um pouco de cautela, porque o reflexo final positivo, ele pode ser menor do que a diminuição da fila. Pois é, esse volume seria de atendimentos, não é de deferimentos ou indeferimentos. Exatamente. E aí fiquem abertos. Será que eles vão indeferir ou deferir? Será que vai ser analisado direito? Será que esse servidor vai continuar fazendo com a cautela que ele precisa? Ou ele simplesmente vai apertar o botão para finalizar sem analisar tudo que é necessário em prejuízo da parte que está pedindo? Isso é preocupante mesmo, até porque o prejudicado é sempre o segurado, né? Então, para a gente prestar muita atenção com essas mudanças que pretendem acelerar os pedidos, os benefícios, mas que podem prejudicar. Doutora Josiane Zanardi, sempre um prazer recebê-la aqui no Vida e Aposentadoria. Muito boa semana, boa tarde e até a próxima. Imagina, Marco, eu esqueci de falar uma coisa, posso complementar? Fique à vontade. A presidente que assumiu do INSS editou uma instrução normativa que está vigorando agora, que pode diminuir bastante a fila, porque ela diz que, se você entrou com um requerimento de aposentadoria, por um exemplo, e ele for indeferido, você não vai poder repetir o requerimento no prazo de 30 dias, que é o prazo de recurso. Então, eu quero deixar isso para os ouvintes, dizendo que, se você for solicitar um benefício, procure orientação antes para você fazer da forma correta e não correr o risco de ser indeferido. Porque se for indeferido, só vai poder pedir outro depois de 30 dias. Então precisa ter mais atenção agora, porque isso é exatamente para tentar bloquear os pedidos repetidos. Exatamente. Então fica o recado. Obrigado, doutora Josiane, obrigado aos que fizeram perguntas que não deu tempo da gente colocar no ar aqui, mas a gente agradece. Até a próxima, doutora. Eu que agradeço. Um abraço para você e para os ouvintes. Abraço. Até. Agora 3h32.